3287-5941. Para vocês formularem as suas perguntas para Carlos Bernardo Loureiro, mais uma vez convidado ao nosso programa. É um prazer receber Bernardo pela 8ª vez e sempre trazendo os ensinamentos baseados na sua experiência. E hoje Bernardo vai falar conosco a respeito de morte aparente. O que vem a ser morte aparente? Será que não tem muita gente sendo enterrada viva e muita gente não sabe? Quer dizer, viva do ponto de vista material, porque vivo todos nós somos. Então vamos perguntar para Bernardo. Bernardo, o que é morte aparente? Bom dia. Bom dia, telespectadores da Seda, desse programa realmente extraordinário, de que já por 8 vezes, né, já estive aqui e com muita satisfação. Mas morte aparente é um tema assim, muito especioso, muito delicado, e vem sendo o assunto estudado há muito tempo, desde de 1551, quando ocorreu um fato muito assim, vamos dizer, interessante, né, do ponto de vista da própria análise da doutrina espírita, que mais tarde Kardec, na Revista Espírita, examinado também esse problema da morte aparente. Então foi uma princesa, até uma princesa polonesa, que foi sepultada, e ela queria ser sepultada, ter seu corpo sepultado com suas joias. E aí o pedido dela foi atendido e ela foi sepultada com as suas joias. O coveiro viu, e lá para a madrugada ele abre a cova, abre o caixão. Quando ele vai pegar nas joias, ela volta, né, vamos dizer, a vida, né? E aí segura na mão dele, ele cai desmaiado. Isso está no livro de Zingarópoli, né? Francisco Zingarópoli. E aí ele cai desmaiado. Ela, agradecida, deu as joias a ele e foi embora para seu palácio, né? Sua casa. Causou o maior espanto, foi uma coisa assim para aceitar que ela realmente estava viva, estava ali com dificuldade. Então esse caso aconteceu em 1551. Foi fato verídico? É verídico. Contado por Zingarópoli, neste livro aqui, ó. Vida, Morte e Reencarnação. Agora, livro. o processo, a morte aparente, o que é a catalepsia, o que é a morte? Olha, por exemplo, na guerra, não é? Muita gente foi enterrada viva. Naquelas epidemias, pestes, também na Europa, muita gente foi enterrada viva. E tem certos estados, né, catalépticos, epilépticos também, né, porque o Bob Zingarópoli fala disso, e que a pessoa é julgada morta. Porque é muito difícil, apesar da tecnologia a serviço da medicina seja avançada, mas ainda é difícil determinar o que é morte, o exato momento da morte. Porque se fala assim, morte cerebral, mas os órgãos estão funcionando. Ora, se os órgãos estão funcionando, o espírito está ali. É evidente. Tanto que quando o espírito a estada do espírito no corpo não depende somente do funcionamento do órgão chamado cérebro, né? Claro, porque o espírito é independente. Você sabe que o espírito tem completa independência. Tanto que durante o sono, que é uma espécie de vestibular para a morte, né? As pessoas, os espíritos saem e têm sua vida normal, natural, fora do corpo físico. Ele pensa, ele raciocina, ele manifesta desejos, aspirações, tudo fora do corpo, embora esteja ligado por aquele que chama de cordão fluídico, de prata, né, ao corpo físico. E tem uma vida completamente independente. O corpo, como nós sabemos, nós percebemos, é um instrumento de que se vale o espírito para atuar na vida chamada corpórea, né? E ele que plasma esse corpo. Aí quando há esses estados assim, não é, de morte aparente, eu conheço um caso em que a pessoa aqui no Instituto Médico Legal, há muitos anos, a pessoa ia ser necropsiada, né? E quando ela voltou à vida. Ô Bernardo, o nosso programa é voltado mais para o grande público, é o público leigo, aquele público que não tem ainda uma noção sobre o espiritismo, em que pese inúmeros espíritas, estudiosos da doutrina assistirem. Mas explica direito, quando a pessoa está dormindo,
Sim. Quem está dormindo é o corpo, o espírito continua acordado, né? Exato, o espírito não dorme. Então né? o espírito sai Fica permanente estado de vigília, ele do sai. corpo. Isso. Qualquer estado assim de transe, o espírito sai. O sono é um transe. Tem um transe farmacógeno, tem o transe mediúnico, né? Tem o transe comatoso, né? Tem o transe provocado pela anestesia. Então há uma variedade de transes, né? Porque a pessoa, quando fala em transe, principalmente o transe mediúnico, né? E o sono é o maior de todos os transes, porque a pessoa passa várias horas, né? 6, 7, 8 horas fora do corpo físico e agindo e interagindo, tanto na sociedade, vamos dizer assim, póstuma, né? Como na sociedade material. O processo de obsessão, eu já tive a oportunidade de observar processos obsessivos de encarnado para encarnado fora do corpo físico. Me diga uma coisa, quando a pessoa acorda de mau humor ou de bom humor, tem alguma coisa a ver com o que o espírito fez naquela madrugada, naquela noite? Pode ser, se não é velha, é bene provati, né, como diz os italianos. Realmente certos estados, né, certos humores, né, assim, expressados tanto pelo encarnado como desencarnado, no caso o encarnado, deve ter vivido alguma experiência fora do corpo físico, né? E que aparenta aquele mau humor quando volta ao estado de vigília, quando acorda. É bem possível que isso aconteça. Ou então a pessoa realmente tem maus bofes, né, como se chama por aí, e que sempre acorda em estado de guerra, né? Jogando farpas para tudo quanto é lado. Mas normalmente o espírito a vida é um contínuo, a vida espiritual é um contínuo. Né? Tanto que a rigor, primeiro é o que eu penso, não existe nem nascimento nem morte. Porque a gente não pode determinar quando o espírito foi ou nasceu, ou quando Deus o criou. Não é isso? Então, para mim, não existe nascimento nem morte. São dois aspectos ligados mais à vida corpórea, né? A vida física. Então, é um contínuo. Então, ali ele sonha, ele realiza seus projetos, e aí por diante. Tanto que eu não acho até que o espírito sobrevive ao corpo, porque não depende do corpo para viver. Ele não sobrevive ao corpo. Bom, agora, quem sobrevive ao corpo são os ossos. Os ossos, né? Mesmo bem colocado, é mesmo, né? Ô Bernardo, a questão da morte aparente, ela pode ocorrer no processo da catalepsia ou da letargia, né? E outros estados ainda não identificados, viu? Outros estados não identificados. Né? Você tem algum dado, alguma informação sobre índices percentuais? Como é que acontece? Qual a incidência de ocorrer isso? Olha, em Zingarópolis mesmo, e outros pesquisadores, que é uma bibliografia extensa, só um francês escreveu 18 volumes sobre morte aparente. A bibliografia é opulenta, imensa, pouca coisa chegou no Brasil. Então se fala que na Europa, milhões de pessoas já foram sepultadas, vamos dizer, vivas. E há por aí também milhões de pessoas. Isso ele fez um retrospecto histórico, né? Desde antes de Jesus até a era moderna. Muitas pessoas já foram sepultadas vivas. Isso daí é uma coisa. Kardec conta na revista Spirit um caso interessante de uma pessoa que foi sepultada viva, né? E depois, quando foram tirar o corpo, desconfiaram, né, que ele estava vivo. E aí ele estava com a mão, ele dilacerou a mão com os dentes. Então, o desespero é total. Tanto que existe também em Kardec, né, uma confissão, assim, o relato de um espírito que foi enterrado vivo. Quer dizer, ainda seu corpo vitalizado, vamos dizer assim. E aí, resultado, ele conta que sofreu horrores. Agora, será que isso está ligado à lei de causa e efeito? Será que o espírito deveria passar por aquela situação? Aí é que... Mas é um negócio meio... O que as pessoas, o que as famílias devem fazer, né? Quer dizer, devem fazer no sentido preventivo. Qualquer pessoa tem incidência de ter um processo de catalepsia, ou tem pessoas que têm tendência? Sei lá, tem uma hereditariedade. É uma coisa imprevisível, sabe? Você vê que os próprios iogues, né? Eles paralisam praticamente as funções orgânicas. E há mais ou menos por aí. E fica difícil. Agora, hoje com a tecnologia, se torna mais difícil a pessoa passar por esse doloroso processo.
mas mesmo assim ainda há possibilidade de se enterrar pessoas vivas. A medicina hoje já tem algum instrumento, tipo uma ultrassonografia, alguma coisa que comprova que na hora do óbito, vamos dizer assim, ele testa se houve o óbito mesmo ou se é um processo catalético? Você vê uma coisa interessante, o próprio Emmanuel, né? O próprio Emmanuel fala do negócio da cremação de cadáveres, de 72 horas depois. Por que o corpo fica em velório? Por quê? É para a família sofrer mais? É para haver uma despedida? Ali é um processo ali, justamente, porque eu mesmo, numa cidade aqui do interior, eu era menino, e eu fiquei muito curioso, porque estava velando um corpo num sobrado, e as pessoas chorando, a viúva, padre, e daqui a pouco o sujeito senta no caixão. Não ficou um. Nem a viúva estava doida, coitada. O padre saiu na frente, não dá por cima. Aliás, eu tenho informação também que esse negócio de essa incidência de defunto acordado dentro do caixão acontece muito mais do que o pessoal imagina, né? Há um ator brasileiro, não me lembro. Sérgio Cardoso. Isso, que se supõe tenha sido enterrado vivo. Quer dizer, isso foi realmente doloroso. Agora, como eu disse, será que está esse processo dentro da lei de causa e efeito? Será que foi um acidente, alguma coisa que não tem nada a ver com o processo ligado à lei de causalidade? Aí é que essas perguntas deviam ser... É um assunto que deve ser discutido. Porque não é um caso da morte agora, está no passado. Mas hoje em dia pode acontecer, né? Pode acontecer. Aliás, até sobre essa questão do ator paraense, do Sérgio Cardoso, é um negócio meio estranho. Na época, foi em 1972, 71, se eu não me engano, quando houve essa tal da morte dele, depois de aquele negócio, ele foi enterrado vivo. Aí eu pergunto, quem disse que ele foi enterrado vivo? Como comprovaram? Foram lá, disseram que foram lá abrir a sepultura, o túmulo dele. Agora foram abrir por quê? Por que foram abrir o dele e não vão abrir de outros defuntos, vamos dizer assim? Alguém deve ter levantado alguma suspeita a respeito, né? Consta que eu ouvi dizer que o tal do médico dele havia dito que o médico não estava no Brasil. Não, ele não morreu, não. Eu pergunto, se esse médico tivesse capacidade de perceber, por que ele não havia dito para a família antes? Seria o médico responsável também, não seria? E você vê você vê uma coisa interessante, que é um assunto correlato. Quando a pessoa entra em morte cerebral, e aí o corpo dele é doado, né, para ser aberto, os órgãos serem tirados para transplante, não é isso? Na verdade, aquilo ali é também um processo dolorosíssimo para o espírito. Porque o espírito ainda está ali, os órgãos estão funcionando. E aí é como se ele estivesse sendo, assim, entre aspas, enterrado vivo. Ele sofre horrores. E não adianta vir para cá dizer que, mas se ele doou com amor. Não tem nada, amor não tem nada a ver com isso. É um processo. Ele pode ser pleno de amor, mas ali está sofrendo. Porque os órgãos estão funcionando. Ainda não houve o desprendimento do espírito. Então, isso também é doloroso. Seria o processo, guardado as devidas proporções, da morte aparente. Que a pessoa viva, quer dizer, ainda os órgãos funcionando, toda a sua vitalidade, rasgam sem anestesia, muitas vezes. A gente nem dá anestesia, está morto. A anestesia está morto, né? Rasga, e a dor que o espírito experimenta. E a violência ao seu perispírito. O que acontece com o corpo físico? Eu aprendi isso em Kardec. A não ser que haja outro melhor do que Kardec, aí eu sigo. O que acontece com o corpo repercute no perispírito. Você vê que as pessoas doentes chegam no mundo espiritual como? O próprio André Luiz chegou como no mundo espiritual? Não foi um processo cancerígeno, né? Nos intestinos, sei lá das quantas, não foi operado, sei lá, ou tratado, curado no mundo espiritual. Então, isso também tem alguma correlação com a morte, porque o sofrimento do espírito é terrível. Não só durante o momento em que está sufocado, é o desprendimento do corpo após aquela morte dolorosa e terrível.
Mas tá tão amarelada a imagem dessa câmera. Ô Marcos, bota essa câmera no automático aqui. Essa câmera do Bernardo tá amarelada demais, dá a impressão que Será que eu estou com icterícia, né? Ô Bernardo, essa questão que você levantou aí, de que o espírito sente dores terríveis. Olha, a doutrina espírita nos ensina, você sabe disso, que alguns espíritos são mais apegados à matéria, né? Tem gente que não quer morrer de jeito nenhum. Morre, mas fica lá junto do corpo. Esse sofrimento não depende mais desse apego do espírito à matéria? Não, é mais uma coisa. Repare que Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse que depois de 3 dias ele voltaria. Ele estava se recompondo daquela violência que o seu corpo sofreu. E tanto isso é verdade que quando ele aparece, ele traz os estigmas da crucificação em seu perispírito. Porque Jesus apareceu em perispírito, materializado, mas com seu perispírito. Então, se Jesus, se o corpo... Só que as pessoas daquele tempo não tinham capacidade nenhuma para entender o que é o perispírito, não havia estudo, né? Ainda bem que isso aí não foi podado nos evangelhos, né? Mas ele dizia assim... Aí acharam que ele tinha ressuscitado, que ali era o corpo... E não foi ali foi o corpo perispiritual. Por isso que alguns autores acham... Corpo esse que todo mundo tem. Claro. E alguns autores acham que Jesus não morreu. Foi tirado da coisa, ainda vivo. Por isso que ele retornou. Porque não conseguiu explicar aquele fato de Jesus reaparecer, né, como se nada tivesse acontecido. Mas registrando os estigmas da crucificação. Então, o que acontece com o corpo físico repercute no perispírito e vice-versa. Oliver Lodman tem um estudo sobre isso. Se o perispírito for lesado, o corpo físico será também. E o desaparecimento, já que nós estamos falando de Jesus, falando em Evangelho, você é um estudioso de Evangelho que eu sei também. Inclusive, os seus estudos que você faz são para valer, meu. Aquele livro meu, um livro ali, que miséria, aquele ali tá um negócio impressionante, viu? Aquele livro ali. Jesus é mestre do Espírito, né? Exatamente. Ô Bernardo, aquele desaparecimento, né? Aquele desaparecimento do corpo que Jesus usou, do túmulo lá que Zé de Arimateia deu para ele lá. Eu digo desaparecimento entre aspas, porque eu não sou o tipo da pessoa que aceita qualquer coisa, assim, porque diz, porque está escrito, quem escreveu, quem traduziu, eu sempre penso assim, aquele negócio ali, na sua opinião, tem algum fundo de verdade naquilo? Aquele Ou livro, foi tirado também? Como é que é? Aquele livro eu fiz consulta, isso não é questão, não é presunção. Mas minha consulta é mais na bibliografia alemã, inglesa, francesa, norte-americana. Embora eu respeite os autores brasileiros, mas eles copiam muito. Eles não têm fonte de pesquisa. E esse pessoal tem. Resultado. Dizem que o corpo de Jesus foi levado por José de Arimateia, que supostamente teria comprado praticamente, né, o corpo, pagou uma fortuna, é o que alguns autores dizem. E o corpo foi enterrado justamente na cripta da família de José de Arimateia. E aí esses autores acham o seguinte, que aquela história daquele túmulo vazio, que a pedra se move, como aparece em filmes de Hollywood, que aquilo ali não existiu. Mas não existiu mesmo. Então o corpo de Jesus foi sepultado. Ele tinha um corpo físico. Isso o próprio Kardec afirma, né? Os grandes autores espíritas também. Porque eu não admito Jesus com um corpo fluídico, então seria uma farsa tudo aquilo. Resultado, ele quando reaparece aos discípulos, aliás, ele reapareceu a Maria de Magdala, não é isso? Uma mulher tida como prostituta, mas não era. Alguns autores alemães dizem o seguinte, que os apóstolos enciumados fizeram que corresse boato de que ela era prostituta e não era. E ela foi amada por Jesus, por que não? Agora, quiseram fazer o seguinte, Maria virgem, Jesus virgem, para escapar o pecado original. O que é virgem? O pessoal vê tanta maldade assim, né? O que é que tem a ver a virgindade com a moral da pessoa? Eu não vejo. Termina, sabe o quê? Esse pessoal meio alucinado se tranca em convento, em mosteiro, e fica tudo virgem lá para poder alcançar o reino de Deus. Quer dizer, eles estão tentando burlar a lei natural, a lei de causa e efeito.
né? E se dão mal. Não consta que virgindade tem algum... Vai ver com a moral, com a ética. Coisa. Né? Quer dizer, é uma coisa, é algo que deveria ser reformulado, porque isso afronta a inteligência, o bom senso e a própria lei de Deus. O que é que tem a ver virgindade com moral, né, com a elevação espiritual? Eu acho que os espíritos encarnados que se tornam assim tão castos, né, e tão virgens, vão perder tempo e vão ter que reencarnar, né, porque a reprodução é uma lei de Deus e não um pecado. O ato sexual, que é justamente a mola propulsora da reprodução, também é regido por uma lei. Agora, se os homens pervertem, o problema é deles. Há tanta hipocrisia em cima do sexo, rapaz, é um negócio aí. Isso mesmo. Aí Jesus virgem, Maria virgem, né? O que tem a ver isso? Isso é uma bobagem. Isso é uma coisa, nós espíritos deveríamos estar reformulando esses conceitos. Mas no meio espírita tem muita gente endossando essa tese. Que Jesus foi virgem, né? Pois ele amou, aquele Alexandre Pope, um grande poeta alemão, canta assim versos fantásticos. O amor que ele, Jesus, teve pela mulher, Maria Madalena. E por que não? Se ele foi homem em tudo, por que não podia também amar, né? Sem dúvida. Eu acho isso natural. Agora, fizeram de Jesus um Deus, aí pronto. Bom, eu quero no programa de hoje fazer o lançamento aqui de mais um livro do nosso querido Divaldo Franco. Esse livro acabou de ser impresso essa semana, há uns 10 dias atrás. O nome do livro é Dias Gloriosos. É mais um livro da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Dias Gloriosos, eu tive a oportunidade de dar uma olhada, não li tudo, só comecei a ler, já li umas 10 páginas mais ou menos. O livro é a mais uma obra da benfeitora Joana de Ângeles. Ele aborda questões bem da atualidade. Ela, Joana, né, através da mediunidade de Divaldo. Engenharia genética, transplantes de órgãos, criogenia de seres humanos, métodos eugênicos perturbadores, mudança de sexo, olha só o que Joana está tratando, regressão de memória e outros temas que têm motivo de controvérsia em diferentes campos do pensamento e da religião. Apresentando observações e opiniões auridas na doutrina espírita no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Joana de Ângeles objetiva contribuir de alguma forma para que se leve em consideração a incomparável proposta do Espiritismo, que restaura e atualiza o pensamento de Jesus, sempre vivo e estuante na mente e no coração de todos aqueles que o amam. Este livro é um livro de quantas páginas aqui? Deixa eu ver aqui. 256 páginas. Ele custa R$15. Você pode fazer o pedido para Seda também. Mande um e-mail para Seda. É o seda@svn.com.br, porque o seda@seda.net não está funcionando, assim como a nossa central telefônica digital não está funcionando também hoje. Então, você faz pedido. Dias Gloriosos é um livro, eu achei bastante interessante. Comecei a dar uma lida. Ele é feito daquele papel especial, né, que os americanos estão usando agora, aquele papel que é um pouco amarelado, porque constam que os oftalmologistas descobriram que descansa mais a vista. Muito bom o livro. Custa R$15 este livro aqui. Você pode formular o seu pedido para ser do livro de Divaldo Franco. E um detalhe, Divaldo vai estar conosco em nosso programa no dia 19 de dezembro, ok? Divulgue na sua cidade para os amigos. Divaldo vai estar aqui, ele e Medrado. Vamos estar juntos transmitindo a nossa mensagem de Natal para os nossos telespectadores. E por falar em Divaldo, cadê o papel aqui? Deixa eu ver onde foi que eu anotei. Vai acontecer... Não, cadê, meu Deus do céu? Não sei onde foi. Ah, não está aqui dentro do próprio livro. Vai acontecer o segundo movimento Você e a Paz. É um movimento que Divaldo lançou aqui. Será no próximo dia 21. Haverá a repetição da proposta Movimento Você e a Paz, de autoria do Divaldo. Foi lançado em dezembro de 1998 do Campo Grande, aqui em Salvador, tá? É uma campanha pública de conscientização, é como se fosse assim, não é uma passeata não, é uma grande reunião em praça pública. E vão estar lá o governador do estado da Bahia, César Borges, o prefeito, meu amigo Carlos Embaçaí, e várias pessoas
será às 19 horas no Campo Grande, aqui em Salvador. Você daí do interior da Bahia pode vir participar, dia 21 às 19 horas. Vai ser um evento de muita beleza. Deixa eu ver aqui, fará um pronunciamento sobre a paz. Haverá uma palestra de Divaldo. A professora Heloísa Costa, Projeto Uni, falará sobre as ações do Fórum Comunitário de Combate à Violência. Enfim, o prefeito e o governador também farão as suas colocações. E também teremos uns números musicais do meu amigo Nando Cordel, o cantor Nando Cordel, e o coral da FEB. Maiores informações sobre essa passeata, você pode ligar para o José Luiz Pimenta, que é o coordenador lá da Mansão do Caminho. Anota o telefone do Pimenta aí, coloca aí, Marquinhos, gerador de caracteres. É o 71-9966-4429. 9966-4429 é o telefone do Pimenta, que pode lhe dar maiores informações. Divaldo está na Espanha, estive com ele na terça-feira, na quarta-feira mesmo ele viajou. Cedo, estará voltando dia 14 de dezembro. Para dia 19 está conosco. Mas, Bernardo, já tem várias perguntas dos telespectadores aqui. Eu poderia dar uma... Olha, esse livro aqui está esgotado. Esses temas aí, a maioria também. Também está no seu livro. Bernardo é especializado. Mas é a visão minha, não é a visão do espírito, de espíritos. É a visão minha, por exemplo, congelamento de cadáveres, cremação, quanto tempo nós levamos mortos. E aí por diante, esse livro aqui, Morte Coletiva, o período de ser enterrado vivo, a vida no mundo espiritual, o que acontece com as pessoas quando morrem, as crianças, por exemplo. Então esse livro aqui vai ser reeditado pela nossa... Qual é ele? A Visão Espírita da Morte. É de 93 a 6 anos. Sim. Está esgotado, tá? Agora eu não sei se a opinião do espírito aí se identifica com a minha, né? A visão de um espírito é uma coisa, a visão de um encarnado, mesmo sendo um espírito encarnado, é outra, né? Eu gostaria também uma coisa, da meu e-mail, rapaz, é cbl@e-net.com.br cbl@e-net.com.br É lá. CBL, de Carlos Bernardo Loureiro. Se você esquecer a preneta, é do nome dele, Carlos Bernardo Loureiro. @e-net, tem um tracinho aí para quem não está vendo uma boa imagem. @e-net.com.br. Vocês agora podem xingar Bernardo. Não está de xingar Bernardo, mandando as cartas para cá xingando. Não pode me xingar. Mas também, claro, aqueles que querem elogiar, querem participar. Não, eu prefiro xingar. As trocas de ideias. Taquem os e-mails para ele, que ele vai estar. E eu vou responder todos. Você responde todos, né, Bernardo? Mas de acordo com a doutrina dos Espíritos. Tá, meu Deus do céu. Ô, Bernardo, me diga uma coisa. O Livro dos Espíritos, na sua questão 424, é uma abordagem que até foi o Hélio Pinto que me alertou. Eu nunca havia prestado atenção nisso. Há uma inversão lá. Kardec define letargia como sendo catalepsia, com sintomas da catalepsia. E a catalepsia como sendo letargia. Eu aproveito para falar isso aqui no ar, porque a doutrina espírita não tem medo de nada, não tem receio de nada. É uma doutrina coerente que o próprio Kardec deixou claro. O dia que a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, compete aos espíritas de bom senso abandonar o ponto equivocado e seguir a ciência. E esse é o seu ponto de vista também, né? Claro. É o de todos nós. E também Kardec emitia opiniões pessoais. É verdade. Aí o que acontece? De acordo com a visão que ele tinha à época desses... O Hélio Pinto, ele percebeu, o Hélio Pinto de Belém do Pará, o e-mail do Hélio Pinto, coloque aí, Pinto, @zaz.com.br. O Hélio Pinto, quando ele percebeu aqui, ele falou: epa, o Livro dos Espíritos está errado, tem erro. Ele tomou um susto e falou: e o original? Olha só. Ele consultou? Não, mas o original tá correto. Agora acontece o seguinte: aí ele é um pesquisador, aquele pesquisador chato, profundo. Ele foi na busca
das informações e descobriu que na época, olha só, na época, a definição da ciência era essa, na escola de Charcot. Kardec também segue aqueles processos da época. Então Kardec, ele foi muito feliz porque era isso. Exato. Mudaram de nome, inclusive no original consta. Como hoje também, mais tarde, muitos fatos hoje serão mudados mais adiante. Tanto que na nova tradução do Livro dos Espíritos, que a SEBA está lançando agora, tradução do extraordinário Vladimir Olivier de São Paulo, a gente está colocando essa observação do Hélio em nota da editora, o autor autorizou. Nota segundo da escola de Charcot, na época e tal. Era definido dessa maneira, depois que a ciência mudou. Claro. Então, Hélio chegou à conclusão, Kardec não errou. Ele passou o conhecimento correto da ciência da época. Talvez por daí que veio a sua grandeza em fazer aquela colocação. O dia em que a ciência comprovar que o espiritismo está errado, compete aos espíritas abandonar o ponto equivocado. Porque ele acreditava na progressão das pesquisas científicas. Quer dizer, no tempo dele a coisa não se esgotou. Ele não pensou assim, ele era muito lúcido. E ele era pré-cognitivo, então ele sabia que mais tarde os avanços da ciência iriam revelar novas facetas a respeito de alguns assuntos que ele e os espíritos trataram no próprio Livro dos Espíritos. Como hoje também, daqui a 100 anos, daqui a 120 anos, muitos conceitos estarão reformulados. Vamos começar então a responder as perguntas dos nossos telespectadores, já tem várias aqui. De Cachoeiro, no Itapemirim, no Espírito Santo, o Marcelo pergunta para você, qual a diferença entre letargia e catalepsia? Você acabou de falar, e agora? Você mesmo respondeu a ele. E aí? Bom? Passe adiante. Bom, você está respondendo, está conversando aqui. Sobre o assunto. Sobre o assunto. De Pouso Alegre, Minas Gerais, o Rogério. Como fica o doador de órgão na morte aparente? Observação. Ele está ouvindo o programa que está sendo retransmitido pela FM 98 da sua cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Está ouvindo? Porque tem várias emissoras de rádio. Como é que fica o doador? Como é que fica o doador de órgão na morte aparente? Olha, aí está o problema. Morte aparente, morte cerebral. Eu acho que o processo seria mais ou menos idêntico. Ele ia sofrer horrores. E o espírito sofre. Não tem a menor dúvida. É claro que um processo de transplante de órgão é um ato de caridade, é um ato de amor. Tudo bem. Agora, tem que se ressalvar a integridade do espírito. Ou do perispírito do espírito, vamos dizer assim. Isso não acontece. Quer dizer, não, tira os órgãos, fica por isso mesmo, não há nenhuma repercussão. Você vê que a pessoa leva em morte chamada morte natural. Ela leva em seu perispírito os estigmas da doença que a levou à morte. Não é isso? É verdade. Então, quanto mais quando se extirpa, quando se expolia o corpo físico. Às vezes, não, mas você é contra. Eu não sou contra nada. Eu estou apenas mostrando um fato, segundo a doutrina espírita. Então está todo mundo errado, Kardec está errado, os grandes mestres do espiritismo estão errados. E pronto, então acabou. De Ourinho, em São Paulo, Edson pede para que você esclareça ou dê alguma opinião. O que você acha da questão da ressurreição de Lázaro? Olha, repara uma coisa interessante, que quando Marta, a irmã de Lázaro, que por sinal era apaixonada por Jesus, tinha uma paixão assim, arrasadora, porque Jesus devia ter despertado, uma tietagem muito grande à época. Ele dizia que era bonito, era um pão, um negócio assim, um gato. Resultado, ele disse uma coisa interessante a Marta. Ela com pressa, ela querendo que ele fosse, ele disse assim, Lázaro apenas dorme. Foi isso que ele disse. Então Lázaro estava realmente fora do corpo físico. E não ressuscitou coisa nenhuma. Aí Jesus, claro, com a equipe invisível que estava com ele, fez o espírito de Lázaro voltar ao corpo físico e pronto. E ele voltou à vida, não houve ressuscitamento nenhum. Que negócio de ressurreição? Querem impor uma coisa absurda e todo mundo aceita. Olha, no Brasil os absurdos todo mundo aceita, as bobagens todo mundo aceita. A coisa séria, aí discutem, contestam. É um negócio sério. De São José do Rio Preto, em São Paulo, Rubens diz o seguinte, pergunta para você.
E o Rubens disse que está todo mundo lá no Centro Espírita assistindo o programa pela Parabólica, disse que o programa está muito bom. Valeu, hein, Rubens? A pessoa que doou órgãos em vida passa pelo mesmo processo de dor daquela que não fez? Mas negócio? A pessoa que doou órgão em vida, ela passa pelo mesmo processo de dor daquela que não fez? Passa, sim. Ela doou ou não, doando ou não, com amor ou não, o processo é inevitável, porque não depende do sentimento da pessoa anular algo que está ligado a uma lei. Eu chamo lei da repercussão, que todas as pessoas, todos que saem daqui por doença, levam o processo para o outro lado. Por que não o pessoal que doa os órgãos? O que é que determina, né? O que é que como se adotar uma posição assim, divergente? Não, quem doa os órgãos não acontece nada. Mas você que morreu com câncer, vai ter o câncer, como o André Luiz levou o câncer para o mundo espiritual. Não está lá escrito? Não leva? Ô Bernardo, mas no caso da doação de órgão, por exemplo, a pessoa que doa um rim, ao ser retirado aquele rim, é feita uma cirurgia, a pessoa não sente dor mesmo aqui, não. Não, mas ele afeta o perispírito. Então vamos mudar tudo. Então a doutrina espírita está tudo errado. Afeta o perispírito, afeta. Porque quem é que plasma o corpo físico? Não é o espírito? Exato. Através de quê? Do chamado modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, o corpo físico é o espelho do perispírito. É uma consequência, é uma extensão. Então, qualquer coisa que aconteça no corpo físico, naturalmente repercutirá no perispírito. Então, está tudo errado. Eu acho que, mas se doar com amor, o que é amor, pelo amor de Deus? Existe uma coisa chamada consciente e inconsciente. Não é isso? Sem dúvida. Você pode controlar os seus órgãos. Você pode dizer, não, eu vou agora interferir no meu coração. Não, agora eu vou interferir no meu fígado. Você não sabe nem o que está acontecendo aí dentro. Aqui mesmo, tomar como exemplo, pode estar acontecendo um processo cancerígeno, eu não sei. Eu não sei de nada. Eu não sei o que se passa no interior do meu corpo. Quanto mais em nível psíquico. Porque a dor, todo esse processo é psíquico. Então, se organicamente não sei nem o que está... Porque a medicina está muito avançada, mas ela trabalha mais com efeitos. E não determina as causas. Beleza. De São Paulo, capital, a Cristina diz o seguinte: eu sou doadora de órgão, Bernardo. Eu dou para ajudar meu irmão. Como é que dou para ajudar meu irmão ou não pensando na dor que meu espírito vai sentir? Não entendi bem a pergunta. Não é questão de meu espírito, é eu espírito. Não existe meu espírito, Cristina. Você não tem espírito, você é o espírito. Você aí tem um corpo, inverte as coisas, né? Agora o problema é o seguinte: você pode doar, eu acho um ato de amor, de caridade, sacrifício, mas tem que arcar com as consequências. Isso é fatal, mesmo. Olha, eu venho batendo isso aqui, nesse livro. Quando esse livro chegou em São Paulo, muita gente me escreveu, pintando horrores, dizendo, se você tivesse um filho, precisasse de um órgão. Eu não estou levantando essa questão. É o seguinte: Oliver Lodge, eu vou contar um caso. Oliver Lodge examinou o caso de uma criança em Londres. Essa criança chorava a determinada hora do dia e apontava para o canto da sala: ali está uma bruxa, está uma feiticeira, está me metendo medo, fazendo careta. Aí, resultado, Oliver Lodge pega um estilete e joga em direção para baixo, porque supostamente iria atingir a perna do espectro. Jogou, porque diziam que essa feiticeira, essa mulher, morava perto e tinha ódio da família, e estava querendo levar a criança à loucura. E aí foram lá, entraram quase compulsoriamente na casa da mulher. Ela estava com a perna ferida pelo estilete jogado por Oliver Lodge. E isso é verdade. Resultado: o que acontece com o perispírito repercute no corpo físico e vice-versa. Essa é a lei. Então vamos derrogar tudo. Kardec está errado, todo mundo é errado, né? Oliver Lodge está errado, e os espíritas brasileiros estão certos. Então continue dando seus órgãos, né? Agora, depois não diga que não foram avisados. O Paraná, de
Do Paraná, de Mandirituba, o Paulo pergunta até que ponto a Bíblia é um livro confiável, Bernardo? Olha, a Bíblia para mim, eu não confio no Velho Testamento. Eu não digo a Bíblia que está envolvendo aí os evangelhos, os A apóstolos. pessoa tem que entender a Bíblia como um conjunto de livros, né? Em um conjunto de livros. Está tudo numa encadernação só, né? E a apóstolo criou um Deus absurdo. Um Deus que se arrepende, como está em Gênesis, de ter criado o homem, ter criado as aves, ter criado os répteis. Quer dizer, o que foi que os répteis fizeram a Deus para ele se arrepender de tê-los criado? Por aí se vê a asneira, a bobagem. E as mortes hediondas, os crimes hediondos praticados por Deus. Um Deus que adora ouro, né? Ouro. Do Egito, a chamada Canaã, foi um rastro de sangue, de morte, de prostituição, de tudo que você possa imaginar, de perverso e de perversões. Aconteceram esses fatos. Livro? O livro A Bíblia e seus absurdos. Não sei. Olha, tem um livro de Bernardo, eu li esse livro no último voo que eu fiz para Nova York, li no avião, mas eu ri tanto deste livro, li todinho. Até a jumenta que vê espírito, né? A Bíblia e seus absurdos. Custa quanto aquele livro, hein? Acho que é só... Quanto é? Vocês sabem quanto é que custa? R$8. É 8 ou 10? É 8, é? R$8. Faça seu pedido aqui para a Seda que nós vamos providenciar esse livro aqui, viu? É uma coisa extraordinária. Não é um livro desrespeitoso, é rigorosamente citando capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem fugir uma palavra. É uma análise que ele está fazendo, questionamentos de passagens bíblicas. Ele não está caluniando, não está inventando nada. Não está o cara da Bíblia dizer uma coisa e Bernardo querer dizer outra. Porque essa questão de Bíblia tem esse negócio de interpretar, nem tudo é para ser interpretado que não está claro. Eu nem interpretei. Por exemplo, não é caso de interpretar. Interpretar é camelo passar no buraco da agulha, é claro, que isso ainda tem que interpretar. Quem com ferro fere, com ferro será. Isso precisa ser interpretado. Porque não é só com ferro. Vai dizer aqui que, Jesus disse com ferro, então eu posso ferir com pedra, posso ferir com uma borracha, posso ferir com madeira, porque ele está falando na consequência. Mas tem assunto, né, Bernardo? Tão claro que não tem que interpretar. Por exemplo, mesmo. Ia haver uma guerrazinha, sei lá, uma batalha entre os israelitas e um povo lá que eu não me lembro o nome. Aí Deus fez o seguinte, chegou para Moisés e disse, olha, você vai para cima de um monte assistir a batalha. E você pega sua vara, seu cajado, sei lá, e fica suspenso assim, com ele. Está lá escrito. Enquanto você mantiver essa vara suspensa, os israelitas ganham. Mas se você baixar a vara, os israelitas perdem. Está lá escrito essa maluquice. Aí é o resultado. Moisés cansou. E aí baixou a vara. Aí os israelitas começaram a perder. Aí correram vários soldados, oficiais, sei lá, das partes, e aí seguraram os cotovelos de Moisés e a vara ficou erecta, suspensa. Aí os israelitas ganharam a guerra. Olha, isso é uma bobagem, atribuir a Deus uma asneira dessa. Eu não posso aceitar isso. Eu não estou sendo irreverente, eu não estou contra o Velho Testamento, mas vamos pensar, vamos raciocinar. O nosso Deus é aquele Deus de inteligência suprema, é o Deus cósmico. É o Deus que ia abrir a boca da jumenta, como tem no caso de Balaão, abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a reclamar com Balaão, porque estava apanhando dele. A jumenta. A jumenta. Então, por que Moisés não proibiu a comunicação das jumentas com os espíritos? Não é não? Não seria uma boa ideia? De São Paulo, capital Ernesto, a gente está vendo muita pergunta de São Paulo aqui hoje. Eu quero saber, não me deram informação semana passada, afinal de contas, está transmitindo na TV a cabo aí em São Paulo, nosso programa, ou não? Semana passada um telespectador ligou que voltou a ser transmitido. Eu queria saber, gostaria que alguém de São Paulo ligasse para a gente para nos dar essa informação. Até agora eu não tenho essa informação não. Não sei se foi por causa do congestionamento, o que foi lá. O Ernesto diz o seguinte, se a morte cerebral, quem sente a dor é o cérebro? Não, o cérebro não sente dor nenhuma. A dor é, como eu disse, é psíquica, está no espírito. Ou melhor, está no espírito através do perispírito. E é uma sensação, como os espíritos... Olha, sabe o que está faltando nesse pessoal? É estudar o livro dos espíritos.
leia o capítulo sobre ensaio teórico das sensações nos espíritos. Kardec explica isso muito bem a respeito da dor, né? Das sensações que os espíritos experimentam em estados dolorosos. Então, lá está lá no livro, Ensaio Teórico das Sensações nos Espíritos. É só vocês pegarem lá, leiam, e vocês vão ter tudo esclarecidozinho. De Ijuí, no Rio Grande do Sul, a Carla pergunta o seguinte: Bernardo, o espírito comanda a mente e a mente comanda o corpo? Como é que o espírito continua ligado ao corpo após a morte cerebral? Primeiro é saber o que é mente, né? Será que existem duas entidades, mente e espírito? O que é mente? Mente é o que? É o cérebro? É uma entidade do mesmo nível do espírito? Não, existe corpo, perispírito e espírito. Foi assim que eu aprendi na codificação. Agora, alguns centros falam em corpo búdico, corpo mental, corpo causal. Isso tudo é maluquice, isso é invenção. Porque não se provou nada. Agora, o perispírito está provado através das pesquisas de materialização. O espírito também. Agora, corpo causal, porque a mente, o que é mente? Até hoje ninguém decifrou esse enigma. Mente, espírito, corpo. Tem espírito, corpo e perispírito, acabou. Tá? Agora, o corpo físico, como o cérebro, são instrumentos do espírito. Para isso que ele plasma, e tem uma coisa interessante. Por isso que Kardec diz que a mediunidade era orgânica, é orgânica. Porque o corpo físico é uma extensão do próprio espírito, que é ele que plasma através do perispírito. Na verdade, o corpo físico é a presença do espírito no mundo corpóreo. Quando o corpo desaparece, pronto. Ele volta ao seu estado original, o espírito, que é justamente o mundo que ele é específico, para uma próxima reencarnação. Nós vamos rodar o nosso primeiro intervalo agora, lembrando que estamos falando sobre morte aparente com Carlos Bernardo Loureiro. E no dia 19, agora de dezembro, teremos Divaldo Franco novamente em nosso programa, juntamente com José Medrado. Ok? Voltamos já já com Morte Aparente e Carlos Bernardo Loureiro. E para você que está de mãos dadas sempre com a Rede Visão de TV, interessado também em compor o grupo do quadro social, do quadro de acionistas da Rede Visão SA, procure entrar em contato conosco, porque já estamos realizando isso. Graças a Deus já está tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo funcionando. Fale com o Juraci, o Mr. Bean, ou com o Paulo, que é o nosso diretor superintendente, o eficiente, o competentíssimo Paulo Chagas, o nosso diretor, que está dinamizando com profissionalismo, com garra, com qualidade. O Bernardo, tem uma pergunta dentro disso que está falando. De Bela Vista, no Paraná, o Alberto Chaira, ele pergunta: existe alguma obra que confirme suas teorias sobre a doação de órgãos? Existe, sim. Vocês pegam o livro, a própria. Foi boa essa pergunta. Bem inteligente mesmo. De vez em quando aparece. Peguem o livro Anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Se não me falha, mas de 1983, Diolindo ainda estava, o grande Diolindo, que eu sempre admiro e respeito. Diolindo ainda estava reencarnado. Em que há houve um seminário, um debate sobre transplante de órgãos. Acho que foi deve estar lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro. Os Anais, aqui é de 1983, se não me falha a memória. Procurem lá. Em que o próprio Hermínio Miranda diz aquilo que eu estou dizendo aqui a vocês. O senhor Hermínio Miranda, que pode estar ouvindo nosso programa, pode confirmar isso. E vários outros autores também. Então vocês pegam, foi onde justamente... Quais são as obras, Bernardo? Tem alguns livros assim? Para mim foi o principal, porque os outros estão naquela coisa de com amor pode doar, isso daí. Agora, esse livro meu aqui, né, A Visão Espírita da Morte, aqui tem um capítulo a respeito do transplante. Agora, a obra principal para mim é justamente esses anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. 1983, né? E em que o próprio o professor Hermínio Miranda, que é realmente um intelectual, né?
é um homem notável, sempre admirei o trabalho dele. Ele se posiciona da mesma forma que eu. Tanto que esse trabalho aqui, que está nesse livro, eu me inspirei justamente nas postulações do professor Hermínio Miranda. Então, porque todo mundo que escreve sobre transplante é aquela história. Não, se doar com amor não acontece nada. Não, porque é um ato de caridade. Tudo bem, eu não estou contra isso não, sou radical não, pelo amor de Deus. Eu só estou vendo o lado espiritual da questão que ninguém vê. O espírito que se dane. Então é como se fosse ajudar uma pessoa e acabar com a outra. Que história é essa? Então eu disse, se a doação de órgão é feita com amor, com sacrifício, é válida desde que a pessoa assuma as consequências do que está fazendo. Senão fica muito, contraria a própria lei. É uma lei, minha gente. O perispírito tem uma ligação profunda com o corpo físico e vice-versa. Tudo que acontece com o corpo físico repercute no perispírito. Isso é mais do que primário. Então qualquer coisa que a violência, porque é uma violência, você abrir o sujeito, morte cerebral, sem anestesia, escancara e tira os órgãos, não acontece nada. Tem que acontecer alguma coisa. Então está todo mundo errado, o Kardec está errado, o pessoal do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, na época de Diolino, também está todo mundo errado. Eu acho que a pessoa pode doar, não sou contra não, por favor. Mas tem que arcar com as consequências. Só isso. A pessoa quer chegar no mundo espiritual livre. Não, eu dei meus órgãos, me abriram aqui com abrir o externo aqui, é uma violência. Acho que até com a machadinha, sei lá. Escancara, tira tudo. O espírito ali ainda preso ao seu corpo. E não acontece nada, não, eu doei com amor, não está doendo nada, não estou sentindo nada. Está maravilha, se eu pudesse, não é assim não. Mas não funciona como a gente quer, não. Os homens querem subordinar a lei de Deus aos seus interesses, às suas conveniências, às suas necessidades. E sempre se deu mal por isso. Os homens sempre se deram mal, porque querem fazer o rito de Procusto. Amoldar a lei de Deus ali às suas necessidades, aos seus interesses. Por isso que surgiu a religião. No mundo ocidental, principalmente a religião católica. Que não tem nada a ver com Jesus nem Evangelho, tem a ver com os interesses humanos. Querem fazer isso com o Espiritismo também? Querem amoldar o Espiritismo aos interesses e necessidades humanas? Humanos? É isso? Se é isso, então eu vou terminar desvirtuando o Espiritismo. É isso que vai acontecer. Como o próprio cristianismo se desvirtuou em função de quê? Dos exegetas, dos doutores angélicos, né? Tem doutores angélicos também no movimento espírita. Estão desvirtuando tudo. Não, Kardec está ultrapassado. Eu já vi isso. O livro do Espírito está ultrapassado. E não tem nada ultrapassado. Qual é a pesquisa que se faz no Brasil? Eu não conheço uma, a não ser o Dr. Hernani Guimarães Andrade e aquele Henrique Rodrigues, de Minas Gerais, que são realmente pesquisadores. O que sobra é na base da opinião e encantando as beatas e beatos de centro espírita. Hoje em dia o orador e o expositor quer agradar a plateia, não quer ser espírita. Quer agradar a plateia. Mas se fizer uma exposição mais profunda, ninguém entende. Veja só. É por isso que dizem que o espiritismo é de ignorante. Porque você, em vez do ignorante ir lá para cima, o espírito que vem para o ignorante. Então é para ignorante o espiritismo. O espiritismo terminou sendo para ignorantes. Pelo menos aqui em Salvador acontece isso. Ninguém sabe nada. Você chega na rua, faça um inquérito. Vocês estão aí na cidade do interior, Bauru, sei lá. Mas a realidade é no Brasil. Chega aí na sociedade, chega aí nas ruas, pergunte quem é Kardec. Pergunte o que é espiritismo. Pois estão fazendo um seminário sobre tudo, menos sobre espiritismo. O pessoal pensa que todo mundo já sabe o que é espiritismo. Não sabe não. Eu já fiz uma pesquisa aqui na cidade de Salvador, mas ninguém conhecia Kardec. Nunca tinha, ainda disseram que ele é nome de remédio. O Bernardito Curuí, no Pará, o Newton, diz o seguinte: o espiritismo e a ciência andam juntas. A ciência evoluiu, chegando à possibilidade de fazer o transplante de órgão. Isso, na época de Kardec, não realizava. Será que o espírito não evoluiu para tal?
Acontece que eu não estou falando baseado em Kardec, estou falando na lei de Deus. Eu estou falando na lei natural. Não é porque Kardec disse isso que eu vou me louvar no que Kardec disse para contrariar a ciência. Não é isso. O problema é o seguinte, eu estou me baseando na lei natural. É uma lei natural. Agora, Kardec escreveu, volto a dizer, ensaio teórico das sensações nos espíritos. Peguem o livro, o Céu e o Inferno, peguem lá. É porque vocês não estão estudando. Precisa estudar mais. Fica lendo romancezinho, obras mediúnicas, livros de autoajuda, de autoconhecimento. E estão esquecendo de... Peguem o livro, o Céu e o Inferno, e vejam lá o que aconteceu, o que acontece com os espíritos. Porque com o suicida, por exemplo. O que acontece? Com aqueles que têm seu corpo agredido, sob vários aspectos. Sempre há uma repercussão. Eu estou me baseando nisso, minha gente. Eu não sou contra transplante, coisa nenhuma. Um pouco me interessa, quem tem o que é seu, dá quem quer, né? É meu, dou, pronto. Agora, eu acho que tem que assumir a responsabilidade. Porque, e tem uma coisa, ainda pode influenciar no processo da reencarnação, porque tem que haver uma continuidade biopsíquica. E ela é violentada. Ainda pode repercutir nos processos de reencarnação. O perispírito afetado repercute na reencarnação seguinte. Não tem a menor dúvida. Repara com o Chico Xavier. Se os médicos estiverem me assistindo aqui a esse grande programa, eu não sei se o termo é tetralogia de falou. Um dia ele disse isso. Porque numa época aí, não sei quando, ele se violentou. Eu acho que ele cometeu suicídio. É tetralogia de falou. Acho que ele disse isso num programa, acho que foi no Pinga Fogo, se não me falha a memória. Então, se ele, depois de tanto tempo, e um homem daquele porte moral, ainda sente a repercussão de ter afetado o seu órgão cardíaco, avalie o processo de extirpação de órgão. Me responda agora. Se o grande Franciscano Xavier, porque eu admiro, respeito, é um homem extraordinário, é realmente o concurso. Se ele veio com esse processo, que um dia ele afetou seu órgão cardíaco, avalie o processo de transplante, que também é uma violência. Não tem a menor dúvida, o corpo é espoliado, quer queira, não quer não. Agora, vai servir para outras pessoas sobreviver? Claro. Agora, preciso saber o seguinte, as implicações éticas, espirituais para o doador e para o receptor. Interrompeu ali um ciclo? Ou não? Ou será que Deus abriu uma exceção à sua regra, à sua lei? Será que Deus abriu? Não. Todos devia ter um decreto lá, uma medida provisória de Deus, né? A partir de agora, todos os doadores de órgãos sofrerão qualquer consequência após a morte. Pronto. É uma medida provisória. Mas no Brasil, faz o que acontece no Brasil, que está governado provisoriamente. É verdade, né? Olha, domingo que vem eu estarei em João Pessoa, na Paraíba, na primeira mostra de obra e livros espíritas. Será um gigantesco evento no espaço cultural aí de João Pessoa. Mais uma coisa fantástica, já começa na terça-feira agora. Você do interior da Paraíba, eu vou pedir para que rodem a fita que nos foi enviada pela organização, pelos amigos aí da Paraíba. É um evento que está com repercussão nacional. Eu deveria fazer uma palestra às 16 horas do próximo domingo, lá nesse grande evento. E eu peço aos amigos, providencie rodar a fita e ver onde é que está a fita, que eu preciso mostrar essa fita agora no ar para as pessoas verem que maravilha que vai ser este evento de João Pessoa. E não deixa de chegar pergunta aqui, Bernardo, para você demais, viu? Altino de Rio do Pires, aqui na Bahia. Quando se faz uma cirurgia, a anestesia neutraliza a dor. No caso de doação de órgãos, a anestesia tem o mesmo efeito, embora o corpo esteja morto? O problema é o seguinte, é que não dá anestesia. Um médico que faz transplante me disse, não dá anestesia, já está morto. Para que anestesia? E a anestesia atua sobre os centros nervosos e não sobre o perispírito.
Aí é que está. Atua sobre os centros nervosos, atua no corpo físico. Vamos dizer assim, uma determinada região do cérebro, determinada instância cerebral. Isso tem uma coisa, cria uma espécie de analgesia, mas o espírito sente, quando passa o efeito da anestesia, aí a dor acontece. Isso mostra que a anestesia não elimina a dor, pode haver um processo de suspensão da dor, mas ela retorna. Repara, até tirar um dente, né? Da anestesia, depois da anestesia começa a doer. Isso é mais do que primário, isso é até prosaico. E de Campinas e São Paulo, Bernardo, a Cida pergunta o seguinte: a prece em favor da pessoa que está doando seus órgãos não ameniza a dor do doador? Não ameniza a dor? Olha, a prece sempre é um bálsamo, né? E eu acho a prece uma coisa... Aliás, o Alex Carrel fala até da eficácia científica da prece. Eu escrevi até um trabalho, foi publicado num dos órgãos espíritas daqui do Brasil. É claro que a prece ajuda, mas não elimina o processo, de jeito nenhum. Pode orar, né? Olha, tanto que eu me lembro de uma sentença que diz assim: um ato de justiça é melhor do que todas as preces. Um ato de... porque não fica somente na teoria, né? De Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Márcia diz o seguinte: um suicida que a família doou os seus órgãos, como é que é? No plano espiritual, ele passou menos tempo no vale que concedeu com este ato que não foi dele, sim da família? Olha, falar em suicida, eu me lembro que na revista Presença Espírita, lá da Mansão do Caminho, coordenada por Nilson Pereira e Divaldo Franco, revista que eu tenho a honra até de colaborar por mais de 15 anos, né? 15 anos que eu colaboro na Presença Espírita. Há um artigo de Henrique Rodrigues, foi em 1968 essa revista, acho que foi 68 ou 78, mas a revista está lá na mansão para todo mundo, deve ter uma coleção, em que ele fala o seguinte: na França, em Paris, acho que foi 78, dois sujeitos receberam órgãos de um suicida. Veja só, resultado, isso foi Henrique Rodrigues, se ele estiver me ouvindo aí vai confirmar. Os dois começaram a ter tendências suicidas. E agora? Não fui eu que foi o professor Henrique Rodrigues. Está na revista Presença Espírita, editado pela Mansão do Caminho. Eu não me lembro se foi 68 ou 78, mas está lá a revista. Então eu entrei em contato com o professor Henrique Rodrigues, que vai confirmar essas minhas... Tem uma pergunta interessante do São José do Rio Preto aqui, do Rafael. Ele pergunta: Bernardo, você não está a favor das testemunhas de Jeová que proíbe a transfusão? Não, mas aí é outra questão. Isso aí é um equívoco da próprio Velho Testamento. Deus não ia... Veja só, Deus naquela época ia proibir transfusão de sangue? Não é que isso é maluquice? É a ingestão de carne, de animal abatido, mais ou menos por aí. Ingestão do sangue, não é isso. Deus não ia proibir. Não, vocês não podem fazer vocês não podem fazer transfusão de sangue. Moisés, olha, não crie o banco de sangue, por favor, né? Tá. Isso tudo aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você doa o sangue, você se recupera. Aí outra coisa, a doação aí, nós doamos o sangue e nós recuperamos a doação. Então é uma reposição natural. Não se perde, apenas doa. Olha, Bernardo, aqui tem uma pergunta da Lucide Santos. Me diga uma coisa. Essa questão de desligamento do espírito do corpo. Fulano morre o corpo da pessoa. Então tem espíritos que ficam mais apegados à matéria e outros se desligam mais. Tem muitas pessoas que estão fazendo essa pergunta aqui, e são várias, desde o começo do programa eu estou observando. Essa questão de se desligar do corpo não depende do espírito desencarnado. Não é o caso do espírito chegar e ter consciência, se ele esteve aqui, foi educado para isso, em saber que o corpo, não, depois de morto, não vale nada. Quem vale é ele, espírito.
Ele tem uma consciência de que não vale a pena ele ficar dentro daquele corpo, porque ele é esclarecido. Ele quer sair daquilo, ele quer continuar a sua marcha evolutiva, ele não pode. Mas o problema é onde estão esses espíritos esclarecidos, primeiro. Segundo, ele diz aqui que Jesus levou 3 dias para retornar. Terceiro, precisam estudar a crise da morte, o céu e o inferno. Porque todo espírito passa por um período, como o Kardec diz, mais ou menos de perturbação. Vocês vão encontrar também no livro dos Espíritos. Então, esse período de perturbação acontecerá com todos os espíritos, sejam eles elevados ou não. Porque é um fato natural. Ainda diz até, faz até aquela alegoria, é como se acesse da caverna para a luz, uma coisa dessa. Então, todos os espíritos passam por essa, né? Tanto que Kardec chama de transição, né? É um processo de transição de uma dimensão para outra, em caráter definitivo. Embora no sono nós, né, sempre estejamos nessa dimensão, mas é outra questão. Tanto que no fenômeno de quase morte é uma coisa, o fenômeno de quase morte é uma coisa, o fenômeno da morte é outro. São 2 aspectos a serem considerados. O fenômeno de quase morte é uma coisa, o de morte é outra coisa. Sem dúvida, é verdade. Não é verdade? Claro, eu falo. Os espíritos, todos nós espíritos encarnados, mesmo que seja um espírito elevado, que eu ainda não encontrei nenhum, né? Eu conheço espírito elevado como história do elevador, então mas a maioria esmagadora passa por esse processo, né, de perturbação. Todos. E é um fato natural. É previsível. Então, eu não quero mais saber desse corpo, não vale mais para nada. Não pode dizer isso, porque o corpo é uma extensão, como eu disse, do espírito, do próprio espírito. E ele teve uma função, e tem uma função, né, muito importante. Porque com ele sendo o espelho moral da alma, é claro que através do processo de evolução, a alma vai, pelo sofrimento, infelizmente, pelo sofrimento, vai não é se purificando, mas vai entrando num estado de consciência ou conscientização da sua própria realidade. Porque a dor e o sofrimento, aí veja outra questão, por si sós não eleva a ninguém. Sofrer não é questão, eu mesmo tenho vergonha quando eu sofro, porque meu sofrimento decorre dos erros que eu cometi. Agora, eles chamam a atenção, pelo menos a minha atenção, para que eu não erre mais, porque quanto mais eu erro, mais eu sofro. Quanto mais eu violento a lei natural, quanto mais eu agrido a lei natural, mais eu sofro. Então o sofrimento é uma consequência do erro, e não um processo de elevação. Você pode sofrer horrivelmente, pode um câncer comer todo o seu organismo, você não vai para o céu por isso. Vai? É um fato, é mesmo, né mesmo? É preciso mais raciocínio, mais estudo mesmo, mais discernimento. Você tem que botar a cabeça, espiritismo é raciocínio. Porque o espírito disse isso, porque o espírito disse aquilo, não. Eu boto a gente tem que botar a cabeça para funcionar. E muitas vezes, certas conclusões, às vezes me constrangem, sabia dessa? Eu digo, puxa, mas será possível? Será que eu sofro em função dos meus erros? E eu tenho que admitir que sim. Então, como é que eu posso sofrer menos, errando menos? É justamente por aí. Verdade. Olha, gente, mais uma vez eu quero convidar os amigos do interior, aí do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco. Vamos participar em João Pessoa. Começa nessa terça-feira do evento, da primeira feira, a mostra, vai ser um evento espetacular, vai ser sensacional, coisa de primeiríssima que vai acontecer nessa cidade. Vamos prestigiar, ligue para a Federação Espírita da Paraíba, converse com o Zé Raimundo, todos os amigos lá de João Pessoa. Vamos dar força nesse evento extraordinário que está sendo feito com sacrifício, com luta por um trabalhador que está colocando, que é o Geraldo Macedo, seus recursos próprios para a divulgação da doutrina espírita. Vamos dar as mãos, chega de boicotes. Eu peço desculpa ao Geraldo Macedo por nós não termos rodado aqui a fita que você mandou, uma fita tão bonita, tão produzida com tanto bom gosto, mas
a seda, eu vou estar de mãos dadas, faço questão de estar com você nesse momento de divulgação do livro espírita, de grande difusão do livro, em que está prevista a participação de toda de grande parte da sociedade paraibana. Eu vou estar aí com todo o amor, de mãos dadas, para a gente tocar o barco para frente nessa divulgação da nossa doutrina. Mas estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa, são 11h56, ainda dá para Bernardo responder uma pergunta da Lucide Santos. Um espírito inferior que desencarna, o desligamento é feito por espíritos inferiores ou superiores? Olha que coisa. Aí são dois seguem numa porta só, Deus os favorece feito por inferiores, né? É claro que são espíritos amigos, espíritos familiares. Agora, tudo tem um limite. Eles se impõem a ação do espírito, se impõem certos limites. Agora, eu aproveito a oportunidade que eu quero agradecer. No famoso dia 3 de janeiro, eu estive aqui, e até hoje eu recebo cartas, recebi mais de 300 e tantas cartas, todas me dando o maior apoio, o maior incentivo, para que eu continue assim. Eu não sou radical, mas eu acho que o espiritismo é uma coisa fantástica, é um dos grandes acontecimentos da humanidade. E surgiu no primeiro mundo, e está aqui no terceiro mundo. Será que nós devemos pensar como terceiro-mundistas, em torno de uma doutrina de primeiro mundo? Ô Bernardo, a última perguntinha, no finalzinho de Florianópolis, excelente, da Karina. Se a morte só acontece no corpo físico, como você explica a citação de que o corpo perispiritual sente tudo o que o corpo físico sente? É porque o corpo é uma extensão, como eu disse, do próprio espírito. O espírito elabora o perispírito, como está lá na codificação, e o espírito, através do perispírito, que é o modelo organizador biológico, elabora o corpo físico. Então, espírito, perispírito e corpo são, na verdade, 3 estados do próprio espírito. Essa é a questão. Então, o corpo físico não é interdependente. Ele não age sozinho. Ele está ligado a esse processo do espírito, através do perispírito, a ele. Então, quando acontece alguma coisa no corpo físico, naturalmente, obviamente, o óbvio é ululante, repercute no perispírito. É aí justamente que tem um processo interessante. E que as pessoas dizem que nós caminhamos para a perfeição. E é verdade. Nós somos perfeitos. Nós caminhamos para essa conscientização da nossa realidade perfectível. O espírito é perfeito. Mas para chegar lá, ele tem que percorrer esse longo, anos-luz de desenvolvimento ético, filosófico, e científico. Domingo que vem teremos Rui Diamantino em nosso programa e no próximo domingo, dia 19, Divaldo Franco e José Medrado. Bernardo, a sua mensagem final. Bom, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês de todo o Brasil em relação ao problema de autoajuda, autoconhecimento. Quando vocês precisarem de uma mão amiga, lembre-se que no final do seu braço tem uma. É muito interessante. Eu quero agradecer aos amigos de todo o Brasil pela atenção, pelo carinho, pelo amor, pelo incentivo, pelo estímulo ao nosso trabalho. Quero agradecer mesmo, de coração, as inúmeras cartas que nos chegam, os e-mails. Lembre que o e-mail da Seda, apesar de ser o seda@.net, mas o que está funcionando agora é o seda@svn.com.br. Continue dando força para a gente, que nós estamos prontos para dar uma força, para mostrar uma mensagem mais racional para a sociedade brasileira, e essa mensagem é o Espiritismo. Sem fazer proselitismo, sem tentar converter ninguém, que essa atitude vergonhosa de tentar converter o povo à religião, jamais o Espiritismo se prestará a isso. Vamos respeitar sempre a liberdade, a capacidade de discernir das pessoas. Este é o Espiritismo, que não impõe nada, apenas expõe as suas ideias de coerência, de lógica, de bom senso, de razão. Respeitemos as opiniões dos outros, que todo mundo tem direito à opinião, por mais que não concordemos com elas. Relembremos Voltaire: posso até discordar do que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito que tu tens de dizer e pensar o que achar conveniente. Muito obrigado,
Boa tarde, Brasil. Muita paz. Até domingo. É a visão da liberdade. Vamos todos dar as mãos com esperança e fé no Consolador, pra deixar entrar nos lares notícias de um tempo melhor. No coração do Brasil tá nascendo uma flor que renova o mundo como fez o Senhor. É a visão da igualdade, é a visão que traz a verdade, é a visão da igualdade, é a visão da liberdade. Da liberdade. Rede Visão, o coração do Brasil, batendo mais forte.